Pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 12. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis está fácil, né? Está lá no comecinho, né? Então, não tem muito erro não. Gênesis 12, verso 1 diz assim, a palavra do Senhor, se você puder ficar em pé. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Amém? Para uma terra que te mostrarei. Pode fechar seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Que esta palavra, Pai, ela venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. É a porção diária disso. Aquilo que o Senhor fala, a força diária, a palavra diária, que essa palavra venha sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela possa, meu Deus, chegar no fim que o Senhor espera para as nossas vidas e que nós possamos aprender do Senhor nessa noite mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Aqui nós temos, eu separei alguns textos, como sempre a gente vai andar por alguns textos, né? Nós, como bons leitores da palavra, amém? Que gostamos de ler a palavra, eu não vou falar que gastamos tempo, mas que poupamos o nosso tempo lendo a palavra, estando com o Senhor, né? As pessoas às vezes querem tanto ter um encontro com Deus e a palavra está ali para o Senhor falar e a pessoa não quer. Ele quer que Deus se materialize na frente dele e falar: ó meu filho amado. Pode acontecer, querido? Não tenho dúvida, porque é a vontade dele, não é a minha vontade. Mas também ele pode falar ao seu coração quando você lê. Amém? E aí, a palavra de hoje, e é interessante como que Deus faz as coisas, querido. Eu estava vindo do trabalho, aí eu liguei, não costumo ouvir rádio, mas liguei numa rádio que não é evangélica. Liguei uma rádio, aliás, que eu acho que as rádios evangélicas aqui bem ruim. Essa é a opinião minha, você pode gostar, mas eu acho muito ruim. Vou ter que ouvir de fora. Não sei, galera, a questão é o gosto, né? Mas aí passou numa rádio lá e passou uma frase numa música, estou no trânsito, aquele trânsito de 7 horas, né? Cuiabá, e falou uma frase. Aquela frase, eu fiquei parado naquela frase, falei: Deus, essa frase, Deus. E comecei a orar diante daquilo, querido. Diante daquela frase, de uma música, de uma banda secular. E a frase era: o caminho só existe quando você vai. O Senhor falou muito ao meu coração, e nesse dia nasceu essa palavra aqui. Sabe o que eu entendo, querido? É que Deus, Ele tem um caminho para todos nós. Isso parece clichê quando você vem para a igreja, que a pessoa fala assim, a pessoa mal chegou na igreja, o irmão fala: Deus tem uma obra na sua vida. E está mentindo? Deus tem uma obra para cada um. O caminho que nós percorremos é o mesmo, né? É no Senhor. Mas a forma não é não. A forma não é não, porque tem gente que vai ter o chamado de ir lá no bordel resgatar as prostitutas, enquanto muitos não vão. Não é? Muitos vão lá na boca de fumo, vão pregar e vão trazer ele, vão ter até a paciência com o bêbado, com o viciado, não é isso? O que muitos não vão ter. Percebe que o caminho é Cristo, mas como você percorre é diferente para cada um, que é a chamada. E aqui a gente vê então Abraão, que é chamado de pai da fé. Você sabe o que Abraão fazia? Abraão, o pai dele, fazia imagem, fazia santo, e era o que Abraão fazia. E do nada o Senhor fala só com ele e falou assim: ó, eu vou te mandar para um lugar. E falou para ele ir. Mas não disse o lugar, não deu GPS, e falou para ele ir. Por isso ele é considerado o pai da fé. Esse é o primeiro passo que a gente começa a caminhar na caminhada cristã, é entender que Abraão é o pai da fé. Certo? Por quê? Queridos, se eu falasse para você, ó, você vai viajar, a sua viagem é lá para São José do Rio Preto, e falasse assim: não, você pode ir agora, pode passar na sua casa, arrumar sua mala, você vai. No mínimo você vai falar para mim: não, mas espera aí, e o meu emprego, e a minha família, e o dinheiro para abastecer? Não, Deus proverá. Já não dá um frio na nossa barriga? De sair sem nada e dizer assim que Deus vai dar, e Deus dá, querido.
Só que quem que vai provar de certas coisas é aqueles que vão caminhar, porque o caminho só existe quando nós vamos. Mas eu vou te dar outros exemplos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, ou você pode anotar também. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele tem que ser o pai da fé mesmo, porque de repente, se fosse nós, querido, nós íamos ficar com medo, não é? A gente ia ficar assim, mas, oh Deus, mas como que eu vou? Será que é Deus que falou mesmo? Não é? Será que, mas como que eu vou? Como que é Deus? Se não deu nenhuma condição de eu ir ainda. Mas o caminho só existe quando você caminha, quando você vai. E aí nós vamos nos conectar a um outro texto que eu acho maravilhoso, que é o texto de Mateus 14, 28 e 29, diz assim: o Senhor disse a Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha a ousadia, querido. Pedro, todo naquele contexto ali, Jesus ficou, mandou os discípulos ir, e depois, altas horas, Jesus foi ao encontro. Jesus foi como? Caminhando sobre as águas, porque Ele é Deus. Mas Pedro, vendo, falou: se é o Senhor, manda eu ter com o Senhor. Olha a estratégia bem feita de Pedro. Se ele fosse só pela palavra dele, querido, é bem provável que ele afundaria de primeira, ou ele dava um tibum, porque ele já sabia, né? É pescador, estava acostumado, medo ele não tinha. Mas andar sobre a água, querido, não é para qualquer um. Perceba que o caminho de Pedro só existiu quando ele foi. Se ele só tivesse pedido, o Senhor, assim, queridos, o Senhor não precisava de colocar uma plataforma para ele virar, subir as rochas, para ele subir, para ele caminhar, não. Deus pode fazer qualquer coisa, abrir caminho onde não tem, não é? Até tem canções que dizem isso. Esse não é o nosso Deus? Então Pedro disse, e o que o Senhor falou? Venha. Aí, queridos, aí que está. Às vezes a gente está muito preparado para pedir, né? Mas você está preparado para cumprir aquilo que a fé vai exigir? Como que cria fé na gente? Não é fazendo as coisas? E aquilo que se relaciona com fé, vamos combinar, elas não são nada naturais e fogem muitas vezes até da nossa própria natureza, né? Até daquilo que você tem costume de fazer. É isso que é exercer a fé, é isso que é fazer algo pelo Senhor. Esses caminhos só vão surgir quando nós começarmos a nos desprender da nossa realidade e começar a fazer coisas que são mais sobrenaturais, querido. E o Senhor, às vezes, você já parou para pensar? Eu já me peguei pensando várias vezes, principalmente quando eu vejo algum vídeo de criança, de doença, de hospital, eu falo: Deus, manda alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orar aqui, para curar e tudo. E de repente, será que o Senhor não queria que eu ou você fôssemos lá com fé e orássemos para que isso acontecesse, querido? Você já parou para pensar? Eu já falei: Deus, eu acho que o negócio de hospital não é comigo não, Senhor, porque eu sou chorão. Se eu chegar lá, o cara está no fim da vida, em vez de eu orar para ele curar, eu vou chorar com ele, não vai dar bom. Você tem que começar a conhecer quem é você. Eu já fui, cheguei lá, eu chorei tanto que eu falei: não tenho condição de continuar, porque senão o cara já está triste, chega um chorão aqui, vai piorar. Mas você já se imaginou assim? De repente é a sua praia, querido. De repente Deus está falando isso com você, faz tempo que você não foi. Seja ousado. Como que Deus vai fazer alguma coisa por fé, se você não exercer a sua fé? Amém? Então, quando Jesus falou: vem, Pedro andou sobre as águas. Eu já vi esse texto lido 1 bilhão de vezes, desde criança, mas eu já vi muita gente falando: mas Pedro não teve fé. Queridos, Pedro andou sobre as águas. Esse relato só tem com Pedro, não existe outro relato igual. E aí pergunto para você: teve fé ou não teve? No final afundou. Deus queria ensinar alguma coisa a ele, mas só ele dos discípulos andou sobre as águas. Já foi reproduzido até em filme, o povo querendo fazer aquilo lá, mostrar como... Gente, é uma coisa que só Pedro viveu. E essa experiência de saber literalmente como andou, só Pedro. Imagina, a humanidade, hoje, se não me engano, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Só tem um cara que já passou pela terra que conseguiu fazer isso, que andou sobre as águas, que foi o apóstolo Pedro. Então a fé, muitas vezes, nós queremos
que Deus nos mostre todo o caminho, antes de nós darmos o primeiro passo. Isso é bem humano, né? Querer saber onde vai, óbvio. Queremos as garantias, as seguranças, um mapa detalhado de como ir, para onde ir, né? Mas a Bíblia nos ensina a caminhar por fé. E a fé não tem nada que ela possa te mostrar antes do resultado. A fé, ela te dá uma convicção de que aquilo vai acontecer, porém, humanamente não existem provas, por isso não seria fé, seria algo comprovável. Então Deus nos chama a andar mesmo sem enxergar o próximo passo. Querido, eu não estou dizendo que isso é algo fácil, não vim aqui para dizer para você, nossa, vai ser tão facinho. Vai, se fosse fácil tinha mais eventos como o de Pedro. Deus é poderoso para fazer isso conosco hoje? É perfeitamente poderoso, porém Ele espera que eu e você nos revelemos com a coragem que de repente o apóstolo Pedro teve. Percebe? E essa fé, ela vai ser uma para cada um de nós. Então, o caminho só se revela quando nós começamos. O caminho só existe quando a gente vai. Olha só, aí eu fui pesquisar em algumas versões. Eu gosto de olhar em outras versões, porque assim, no mundo existem muitas versões bíblicas, certo? Né? Em português, as mais lidas são 12. 5 delas são bíblias católicas, que vão acrescentar, se não me engano, 5 livros, os livros chamados apócrifos, certo? Tem livros a mais, mas são 12 no geral. E aí, aquele texto que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que nós não vemos. Isso está na Nova Versão Internacional. Tem uma outra nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza que vamos receber, preste atenção, as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha só a outra versão. A fé, ela nos traz uma convicção, embora tudo diga outra coisa, nós cremos, isso é fé. E assim nós chegamos no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela é a prova de coisas que nós não vemos. Então ter fé, querido, é acreditar naquilo que aparentemente, humanamente não existe. Eu estou dizendo para você, para mim, para você hoje, nessa noite, que nós temos que exercer a nossa fé. E exercer a nossa fé é colocar em prática, de repente, coisas que você, muitas vezes já aconteceu e falou assim: não, isso deve ser da minha cabeça. Eu sempre penso assim, se eu sentir algo para fazer, e na maioria das boas vezes fala assim, mas será que é para fazer? O primeiro sinal de alerta, e eu penso, falo, Deus, obrigado, porque eu acho isso um sinal de maturidade. Eu penso, é louvável, é bom, eu posso contar para todo mundo, posso fazer a luz do dia, o Senhor faria. Se todas essas respostas fossem, vai lá e faz. Porque às vezes acontece assim, eu senti vontade de orar com fulano, mas eu sou tímido, ou eu não converso, e não se trata disso, e o Senhor está falando para fazer. Eu tenho certeza que cada um aqui já passou por alguma coisa, experiência parecida com essa, você sentiu que era para fazer, que era para falar, mas você pensou, não, é coisa da minha cabeça. Mas exercer a fé é fazer aquilo que não é normal, e é uma convicção. Amém? Você quer saber quando é bem verdadeiro mesmo? A pessoa, na maioria das vezes, ela confirma, que fala que era Deus mesmo, ou que é algo que orou, que é algo que ela precisava. É a convicção, querido, é o fechamento, para você ter convicção de que aquilo era de fato para acontecer. Amém? Ou seja, então a fé é a forma real daquilo que nós esperamos, mas antes de vermos qualquer evidência. Então, exercer a fé, querido, é você andar por um caminho que aparentemente não existe. E quantas vezes a gente já passou por isso? Perceba que nós temos vários níveis de fé. Quer ver? A fé natural, eu vou dormir hoje às 9 horas, tal hora eu vou acordar, vou para o meu trabalho tal hora, vou chegar lá, preciso fazer tais coisas. Você tem uma certeza, ou pelo menos uma esperança, de que você vai completar essa jornada. Isso é fé também.
Agora, quando você pede, Senhor, faça algo comigo, eu quero orar por alguém, eu quero fazer, você já saiu com um propósito de fé. Vai ter chance de acontecer ou não? Você vai estar mais atento a esse evento ou não? Ou quando você recebe uma palavra, nós tivemos aqui 3 dias de tantas palavras, eu fico pensando, Deus, mas foi muita bênção derramada sobre nós, eu tenho que pegar uma para mim, eu tenho que pegar alguma para mim, Deus. Fazer que nem o pastor Márcio, eu peguei para mim, eu falei, eu também estou nessa aí agora, eu quero pegar essa para mim e fico nela, mas eu fico que nem, estou que nem um rei, olha e vê, Senhor, eu quero fazer, eu sei que o Senhor não esquece, mas eu quero lembrar Ele o tempo todo, olha e vê, Deus, essa palavra foi falada, eu quero ela para mim, é começar a trabalhar e agir diante de algo que precisa de um passo de fé. Então, o primeiro passo é a fé. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, sem dar um destino literalmente para ele, ele não sabia, ele apenas recebeu a promessa, vai para a terra que te mostrarei, Gênesis 12:1. Deus não disse o que iria acontecer no caminho, nem mostrou o mapa. Abraão precisou confiar em Deus, por isso ele é o pai da fé. Tudo antes de nós vermos, então, Deus nos chama para novas jornadas, muitas vezes, e queremos saber tudo antes, mas o Senhor não trabalha assim. Se você começa a entender como é o modo operante do Senhor, querido, você já não vai criar expectativas em coisas que não deve. Porque se o Senhor quer trabalhar a fé em mim e você, como que Ele vai te dar todas as respostas? Como que é gerar fé em mim e você? Não é assim quando a gente começa um novo trabalho? Quando eu entrei nessa empresa, nessa escola que eu leciono, eu entrei lá em 2017, as avaliações lá é toda terça e quinta, é muita coisa que acontece. Quando eu entrei eu pensei, acho que eu não vou dar conta não, é muita coisa, era muita coisa para fazer. Falei, eu não vou dar conta. Falei para a coordenadora, será que eu vou dar conta? Ela, não, logo você vai tirar de letra, fica tranquilo, o sistema que você vai aprender. Querido, hoje é tão fácil. Por quê? Eu fui treinando, eu fui fazendo, ninguém nasce sabendo. Você vai fazendo, você sai da faculdade. Eu saí da faculdade com a nítida certeza que não sabia nada. Falei, onde que eu vou botar esse diploma que eu não sei nada? Foi lá na lida, no fazer, aí eu fui aprendendo, aqui que se coloca isso, aqui que se faz isso. Não é assim com cada um de nós? Como que vai ser na fé? Você espera que vai ser diferente? Meu filho, eis que você vai fazer. Pode acontecer em algumas circunstâncias, eu nunca tiro essa possibilidade, porque a gente tem que entender que é Ele que é soberano, eu só estou tentando fazer aquilo que Ele quer e procurando cada dia ser melhor nisso. Mas quando eu quero exercer a fé, Ele vai colocar você em situação para exercê-la. Amém? Entendeu? Quando você ora para o Senhor, Deus aumenta a minha fé, mas aí você não quer passar por situações de fé? Peraí, quase que Deus bota a mão na cintura e fala assim, está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, vou mandar você embora do seu serviço para ver se você tem fé. Porque desempregado tem fé. Quando você está passando apertado, a fé aparece assim, Por quê, querido? Você está sendo espremido. Ser espremido não é aí que sai o óleo, não é aí que acontecem as coisas. Será que nós vamos ter que passar por desemprego, pela dificuldade para poder criar fé, queridos? Ou nós vamos aproveitar a bonança e vamos assim, não, vou treinar a fé, porque aí eu não preciso passar pelo aperto? No entanto, o caminho só existe quando a gente vai, só aparece quando damos o primeiro passo. Amém? A passagem de Mateus 14, 22 e 23 é um dos relatos mais emblemáticos sobre a fé, a coragem, dita na Bíblia. Pedro viu Jesus sobre as águas e pediu permissão para ele, para poder ir. Jesus, então, respondeu uma única palavra: vem. É o que o Senhor fala para você hoje, você quer ter fé? Venha. Perceba que o texto, em nenhum momento o Senhor perguntou, meu filho, você estará preparado? Você já leu toda a Bíblia, agora você já fez teologia, agora você está pronto. Não estou dizendo que você não vai estudar, porque você tem que ser esperto, você vai estudar, lógico. O Senhor vai falar, meu filho, você não estuda, não adianta eu te abençoar que você não vai, porque você não aprende, você não estuda, vamos embora, ou passa uma vergonha para poder estudar. Mas o Senhor está falando, vem. Amém? Vocês estão tão calados, é o frio? Aqui nós vemos claramente um princípio
que o caminho só existe quando eu dou o primeiro passo. Se eu me arriscar na fé, o Senhor vai me apoiar em cada uma das circunstâncias. Como nós teremos, queridos, testemunhos para contar? Como nós teremos um dia, um culto de testemunhos para poder dizer se nós não nos desafiamos na fé? Se nós não oramos, se nós não pedimos, se nós não intercedemos pelas pessoas, se nós não fizermos algo que nos conecte à fé. Se a gente ficar só no natural, não adianta. O pastor Insano estava aqui na conferência, fiquei extremamente feliz. Eu falei, pai, o culto passou até rápido. Quando você está empolgado com o negócio, percebe quando você gosta de alguém, quer ouvi-lo, mas passou rápido. E lá, quando eu fui pegar ele no aeroporto para deixar no hotel, eu falei, olha, eu já tinha dito isso a ele presencialmente, outra vez lá no Encontro Insano, e dessa vez falei de novo, falei, eu só sei que a primeira vez que eu fui, foi ano passado, no Encontro Insano, eu me achei normal demais perto dos doidos por Jesus lá dentro. Povo que já leu a Bíblia de diversas vezes, de cabeça para baixo, no hospital, na rua, gritando, ajoelhado, deitado, orando. O último desafio que fizeram é você ler a Bíblia em um lugar diferente. A ministração dele foi dentro do banheiro, na casa dele. Tem lugar para você ler a Bíblia? Eu achei que eu estava muito normal lá perto daquele povo, muito doido. Eu falei, não, eu preciso querer mais isso aí. E as coisas vão acontecendo à medida que eu me arrisco em passos de fé, querido. Como que eu vou ter testemunho cada vez? Testemunho e não testemunho, porque parece que na igreja a pessoa quer sempre ouvir uma história de desgraça, né? Quase morte, doença. Mas você não pode só ter nascido, e às vezes até ter nascido um lar cristão, e você ter uma experiência com o Senhor? Não pode ter acontecido? Ok, querido. Tá? Então, não pode isso acontecer, querido. E você crescer? Não estou dizendo que aquilo lá não seja bom também, porque é um resgate de Deus, mas as pessoas esperam vir uma tragédia, é um testemunho, para você chorar, e aconteceu, quase morreu, que testemunho poderoso. Aí não vê o cara que nasceu na igreja, nunca se desviou, está no caminho do Senhor, está morrendo de velho, nos caminhos do Senhor, e não vê isso como bom testemunho também não? Passo de fé, querido, é todo dia. Então o Senhor nos chamou para isso. O mar não se transformou, não ficou sólido e nem transformou-se em terra, continuou sendo água, porém a palavra de quem mandou sustenta. Então se o Senhor te chamou para ter passo de fé, querido, acredite, porque Ele te sustenta. A nossa força não vem de nós mesmos. Percebe que quando Ele falou lá, o pão de cada dia dá-nos hoje, é a força do dia, não é mais, não é menos, é para matar o leão do dia. Você não precisa mais que aquela força. Ou você acha que Davi com 65 quilos, com 1,54 m de altura, ia matar um urso e um leão? Você acredita? Sem fé, querido, sem a força que vem dele, com que força, com que estratégia? De maneira nenhuma. Mas quando ele foi lá no gigante, ele falou, eu matei isso, fiz aquilo, fiz isso, e fui no nome do Senhor. Olha o passo de fé. Eu estava assistindo aquela série, não sei se você já assistiu aquela série, A Casa de Davi. Eu fiquei impactado com aquilo. Quando ele vai nessa cena de matar o gigante, o irmão pergunta, mas você vai, você não está com medo? Eu achei tão legal que eles conjecturaram de uma maneira que eu achei linda. Davi fala para o irmão, eu estou morrendo de medo. Tipo, mas eu vou, porque a fé não se trata da coragem, se trata de você saber que tem que fazer e que Deus é contigo. Saber como é só com o Senhor. Eu achei lindo ele falar, porque nós podemos fazer coisas embora nós tenhamos medo, mas o Senhor é contigo, meu irmão. Amém? Então avançar é uma ordem. O texto de Êxodo 14, os israelitas estavam diante do mar vermelho, certo? Você já ouviu essa história, você já leu isso na Bíblia, né? Do exército do Egito, atrás dele. O medo tomou conta do povo, mas Deus disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, eles pararam lá e está vindo aquele povo para pegar o povo de Israel, e ele falou, é para marchar. E estava ali o mar vermelho na frente. Como que faz isso? E o Senhor falou, faz, Moisés, vamos lá. Se Moisés não tem atitude de fazer, teria acontecido. Apesar do Senhor ser todo poderoso, você percebe que o Senhor, queridos, ele é algo precioso, escondido dentro de nós, que somos vasos de barro, vasos que ninguém valorizou, mas que o oleiro, nosso Deus, valorizou. Olhou para mim e para você, eu coloco algo de precioso dentro de você, que embora tem gente que olha para a nossa cara e fala, isso aí você não vira em nada, isso aí não vai dar nada,
Mas não importa a opinião, querido, importa é a dele. Amém? Vem eu e você com a cara de que não faz, de repente faz. Imagina o coração de pai. Êxodo 14:19 diz bem assim: o anjo de Deus, esse texto para mim foi uma revelação hoje. 14:19, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também coloca a nuvem e se retirou diante deles e se pôs atrás deles. O exército de Israel, então assim, tem 6 versões de Bíblias que dizem o exército de Israel. Mas espera aí, queridos. E tem outras versões que diz o povo e diz Israel. Mas presta atenção comigo, olha a riqueza desse texto. Eu falei, Deus, eu parei nesse texto. Mas que exército que era aquele, Senhor? Seu bando de gente que era escravo estava fugindo, levado pela mão de Deus. É ou não é? Humanamente falando é isso. Mas o que o Senhor vê para mim e para você é diferente de como a gente até se vê. De repente nós estamos nos vendo aqui como pessoas que não podem tantas coisas, mas você percebe que Deus, na sua palavra, em 6 versões da língua portuguesa, diz: o exército de Israel. Percebe? Não é para gerar fé em mim e você? Chamou a gente de exército. Quem que é exército? É treinado, é aquele que sabe o que fazer, que tem um general que não perde. Gente, imagina se você está com quem não perde. Se você está com alguém que é poderoso, tem alguma coisa que pode nos parar, querido. Se nós exercermos a nossa fé, nada vai poder nos parar. Nada será capaz de parar a gente. Algumas coisas podem nos deter por algum tempo, e isso é aprendizado. Porém, não pode nos derrotar. Está precisando de uma dose de coragem, de uma dose de fé em mim e em você. Amém? Então, 6 versões diz isso, ó. Em 3 versões que eu achei da língua inglesa também diz exército. Em 2 versões em espanhol. Eu escolhi inglês e espanhol porque são as línguas mais faladas. Então nós temos aí de 12 mais conhecidas do Brasil, metade elas já falam e chamam de exército. Lembra lá atrás quando fala de Davi? Fala assim, Davi é um poderoso guerreiro. Eu já parei muitas vezes nesse texto. Falei, que guerreiro que ele era, Deus? Que guerreiro que ele era? Eu leio, eu pesquiso, fico atrás, aonde que está o guerreiro? Mas percebe que é como o Senhor fez ele ser? Naquele momento ele podia ser só um jovem. Aliás, que quando ele foi ungido, ele tinha 16 anos. Quem que dá moral para um moleque de 16 anos, querido? Fala para mim. Percebe que os jovens hoje não pregam? Pelo menos a maioria, pelo menos a gente não vê muito nas igrejas. Ou será, de repente, a gente não está dando oportunidade, né? Percebe? Nem eles não davam também não. Mas o Senhor viu algo diferente. E Ele acreditou, querido. É o passo de fé. Não adiantava só Deus querer, se Ele não quisesse, se Ele não fizesse. Como foi falado aqui, como que nós poderíamos mudar o nosso destino? Essa palavra ficou muito dentro de mim. Eu sou capaz de cumprir o destino que Deus pode proporcionar para mim, mas eu sou capaz de mudar o que Deus quis e entrar em outro destino, porque eu não fiz, porque eu não tive um passo de fé. Amém? Olha só, então, se o Senhor vê o que nós não vemos, Ele já nos garantiu como exército, como alguém escolhido, como propriedade exclusiva do Senhor. O que nós temos que fazer, querido? Caminhar, e caminhar é um passo de fé. Pensa naquilo que você tem almejado no Senhor, querido. Quantas vezes nós ficamos esperando Deus agir? Não, Deus vai dar um sinal. Parece que você quer um eclipse, aí o eclipse não veio. Às vezes Deus nem fala. Eu acho que Deus, eu falo com o Senhor, acho que o Senhor tem hora que o Senhor não fala só para ver o que eu vou fazer. Se eu vou reagir da maneira que o Senhor espera ou se eu vou dar uma vacilada. Eu não sei como você se relaciona com Deus, mas eu relaciono assim, querido. Eu fico assim, tem hora que eu dou risada daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus faz. Eu fico esperando, eu falo, Deus, mas eu fui besta mesmo, né? Fiquei esperando, era fazer tal coisa. Fico falando, como que o Senhor é bom, o Senhor ensina até quando a gente é besta. Essa é a minha linguagem, tá? Se não é a sua, tudo bem. Quando na verdade, Ele está esperando que nós possamos dar o primeiro passo. Perceba, a gente já ouviu muito essa frase, quer ver? O céu reage. A fé não é assim? Como que nós vamos cumprir um destino em Deus se eu não tiver fé, querido? Se a própria palavra fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor, se eu não agrado, como que eu vou cumprir o destino de Deus para a minha vida? Como que vai mudar a coisa na sua vida, lá no seu trabalho, se você não dá passo de fé? Não tem como, querido, é só reclamar e ficar na pior. Não vai ter mudança se você não fizer algo diferente.
E às vezes algo diferente para muitos vai parecer absurdo. E é como o pastor Insano fala, parece insanidade. Não é? Como a gente estava, como acaba cada desafio, e agora eles acabaram de ler a Bíblia em 14 dias, né? 14 dias, toda a Bíblia. Dava live, as primeiras deu mais de 10 horas. Eu fiquei pensando, amor, eu até queria fazer, mas das duas uma, ou eu tenho que inventar uma maneira de ganhar dinheiro que eu tenha pouco tempo, ou eu mudo de trabalho, ou eu fico desempregado, alguma coisa desse tipo, porque me ensina, como que faz para ler a Bíblia 10 horas durante esse dia todo? Começa às 4 e pouco da manhã, eu fiquei pensando, calculando, esse povo está lendo, ou está de férias, ou está nessas circunstâncias, é mais fé ainda, querido, se você estiver desempregado e não sair dentro de casa e ficar lendo a Bíblia. Você já parou para pensar? Não pode ser um povo normal, mas quem diz que o Senhor nos chamou para ser normal? Para acreditar em qualquer coisa que você vê aí, ou ficar acreditando o tempo todo só em algo que é lógico. Quem disse para você que a fé é desse jeito? Não é. Em nenhum momento na palavra nos ensina a ser normal, querido. Nos ensina a sermos anormais mesmo. Nós somos os verdadeiros ETs da terra. Nós não somos desse mundo. E a gente não vive por aquelas coisas que a gente vê, não vive pelo que está se mostrando. Não é assim? Eu vi um dia um pastor falando assim, das últimas eleições, e eu nem vou falar do que você espera que eu fale, mas ele falou assim, muitos acreditaram em uma coisa, veio outra, mas eu vou passar por essa crise, mas eu estou em Cristo, e você vai viver o que você quiser, mas eu vou viver em Cristo, e se der tudo errado, eu estou em Cristo e estou seguro, não importa com a economia, nem com nada, do que você acreditou colocando na urna. E às vezes está na boca do crente, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Querido, sai dessas informações, nós não vivemos porque ele está mostrando na manchete de jornal. Amém? A lição aqui é clara, se quisermos viver o sobrenatural de Deus, precisamos sair da comodidade, do medo, né? De dar o primeiro passo, de caminhar sobre as águas. Às vezes nós vamos ter que caminhar sobre as águas, querido. Tem situação que você fala assim, é só caminhando sobre as águas que eu vou conseguir sair desse lugar onde eu estou. Então o Senhor vai te dar fé o suficiente para isso, querido, porque a palavra dele foi, vem. À medida que ele falou, vem, aonde Pedro pisou, ele foi, e foi o único. Perceba que de todos os apóstolos, o mais lembrado, se a gente fosse colocar na balança, o que mais fez seria o apóstolo Paulo, certo? Mas Pedro foi o único que andou sobre as águas. Perceba, Deus tem uma coisa para cada um, que veio de exclusividade para eles, mas isso foi uma coisa deles, amém? Que eles quiseram caminhar em fé. Às vezes nós vamos ter que caminhar sobre as águas, queridos, e se isso for preciso, o Senhor vai nos dar fé suficiente para podermos fazer, amém? Glória a Deus, porque o caminho só existe quando a gente vai, amém? A vida cristã é um chamado para confiar em Deus, e assim nós avançamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes queremos ver antes, mas Deus fala, crê primeiro. Eu quero saber onde que eu vou, Deus, crê primeiro, vem, e aí você vai conseguir ver. Imagina como seria tão triste a gente chegar lá na glória, mesmo indo para a glória, e chegar em Deus, o Senhor falar assim, mas teve tanta oportunidade que eu queria que você fizesse tantas outras coisas que você não fez. Você não ia ficar assim, puxa, pisei na bola assim, não tem desculpinha diante de Deus. Eu queria que você vivesse uma coisa tão diferente para a sua vida, mas você insistiu em querer só ficar assim. Não seria triste, querido? Eu fico sempre pensando, a gente não pode surpreender a Deus, porque a gente não vai falar, te peguei, Senhor, se assustei, não pode, mas a gente pode morrer tentando, mesmo que a gente sabe que não vai rolar, mas é querer agradar a Ele de tanta, você entende o que eu estou querendo te dizer? É querê-lo tanto, isso nós vamos desenvolver a nossa fé, e acredite, querido, o Senhor tem falado aqui, que tem gente aqui, que Deus fala, e você passa e fica pensando, é coisa da minha cabeça. De certo o diabo vai falar, vai lá, fala que de Jesus para ele ir para a igreja, para ele se converter dos seus maus caminhos e me largar. Você vê como que a gente dá uma de criança? Eu acho que Deus fica olhando assim e fala, mas eu vou dar nesse cabeção, vai ser um cascudão. Tem como, querido? A gente tem que crer, Deus nos chama a crer. O caminho só existe quando nós andamos, é um caminho de fé. Muitas vezes nós desanimamos no processo, ficamos desanimados, não vai dar certo. Sai daquela conferência, parece que vai voar, virou super-homem, super-girl, vai voar. Segunda-feira deu uma treta no trabalho, já é um verme, já não vai dar certo, porque só não acontece comigo, acontece para outro. 1000 serão abençoados, 10.000, mas eu não serei abençoado.
quase que fala, quase que torce a palavra. Então o Senhor não quer isso, Ele quer que nós caminhemos, né? Muitas vezes nós desanimamos no processo, pois esperávamos ver o caminho pronto. O Senhor me deu o GPS celestial, e o Senhor fala: vai, vai, não vou te mostrar nada. Ou, você já fez aquela oração que você ora, pede a Deus, e Deus não fala? Você lembra daquele filme com, nossa, vou longe agora, com Jim Carrey, que ele passa a ser Deus, Deus toma uma folga e fala: você vai ser Deus. Aí ele estava com a cabeça cheia de tantas orações, ele colocou no computador, fez um sistema celestial, falou: é sim para todo mundo ganhou na loteria, todo mundo fez isso, era sim para todo mundo, deu tanto rolo no mundo. Agora imagina eu e você, Deus olhando para a nossa cara, se Ele atendesse tudo que a gente pedisse. Será que tem coisas que a gente ganhasse e a gente não via mais na igreja? É que nem o povo que orou para Deus tanto, quem era num rancho, uma chácara, depois ganhou, não via mais no culto no domingo, porque tinha que ir para o rancho. A gente foi chamado para andar em fé, querido, para acreditar, amém? Para ser diferente das outras pessoas, e Ele não vai nos dar então um GPS para isso. Infelizmente isso não existe. Mesmo tendo muitas vezes vivido grandes milagres, mesmo tendo um histórico de testemunho tão grande para contar, muitas vezes a gente não vai ter isso, porque o Senhor não vai nos dar certas coisas. Hebreus 11:6 diz bem assim: mas sem fé, aliás, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador dos que o buscam. Percebe como esse texto ele se conecta totalmente com aquilo que é fé? A gente andar em Deus, não tem como agradar ao Senhor se você não está tendo atitude de fé. De repente, querido, só falta isso para você alcançar o que você queria: ter fé. E como tem fé que você aprendeu hoje, é só venha, caminha, vai, faz, vamos lá, é o que o Senhor está esperando. Como que profetiza? Às vezes a gente quer tanta coisa, fica pensando: podia vir um homem de Deus, uma mulher de Deus para tal coisa, e esse homem, essa mulher de Deus é você. Ah, mas eu não. Cadê a fé? Se o Senhor viu um povo que estava fugindo, né, fugindo do faraó, e falou assim: exército do Senhor. Imagina que Ele olha para mim e você vê como um guerreiro. Guerreiro não tem medo, querido, e ainda que tenha, vai lá e faz, porque não é na sua força, amém? Então na maioria das vezes a gente já sabe, querido. E eu não te contei nenhuma novidade aqui nesse culto. Isso que é mais legal. Você olha para o Senhor e fala assim: Deus, não tem novidade aí, é só pura verdade, que eu não queria perceber, Deus. Eu queria esperar que chegasse um dia, o apóstolo visse, orasse em mim aqui, de eu sair, ou virar um super crentão, depois daquela oração poderosa. E tudo que o Senhor está falando aí, você sentado na sua cadeira para ser tudo que o Senhor pensou. Amém? Na maioria das vezes a gente já sabe, na maioria das vezes a gente já entendeu, apenas a gente só não tomou a coragem de pisar, certo? Se faz isso muito sentido, querido, comece a analisar algo em você. Eu quero que você saia daqui mexido. Eu oro para Deus toda vez assim: Deus, eu quero que você saia mexido, que você vai deitar, que você coloque sua cabeça no travesseiro, e aquela palavra não fica dentro de você, fica dentro de você, no momento que você fica assim, aí eu vou falar na minha linguagem, fica com tanta raiva daquela situação, que fala assim: não, eu vou fazer esse trem, eu vou fazer, porque Deus falou que é para fazer, eu vou fazer, eu estou com medo, mas eu vou fazer, eu vou lá. E aí quando acontece, você vai ver que é bom, querido. Quando a gente tem a coragem e vem aquele alívio do Senhor falando assim: você fez e eu esperava que você fizesse e você fez. Você já sentiu isso? Se você não sentiu, querido, se arrisque mais. O Senhor está te chamando para um caminho de fé, e é muito bom, é muito bom. Então, hoje eu quero te desafiar a dar um passo de fé, pois sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Pois como nós entendemos hoje, o caminho só existe quando a gente vai. E o Senhor me deu 5 questionamentos que eu quero que você saia daqui pensando sobre eles. O primeiro deles: o que tem te impedido de caminhar? O que te parou nesse processo? O que segurou você? O que tem segurado você? Às vezes, querido, tem coisas que nós vamos soltar, tem coisas que nós vamos largar, tem coisas que nós vamos deixar, tem coisas que nós vamos fazer questão de esquecer e prosseguir. Sabe de uma das coisas que prende, por exemplo, os líderes? Eu quero falar uma coisa para você:
Eu já fui líder de jovens. E quando um jovem ia embora, eu ficava pensando, pô, brincadeira, hein? Eu dei o sangue pelo guri, fui lá, peguei o cara, ajudei, e o cara simplesmente vai embora, porque um dia ele olhou e falou que não quer mais. Eu ficava chateado. Um dia um menino ligou para mim e falou assim, eu quero que você venha no meu casamento. Naquele dia eu fiquei, foi embora, esse é um dos que foi embora. Eu falei assim, escuta aqui, o negócio é o seguinte, você não falou mais comigo, você foi embora, só vazou, foi embora, e aí, qual que é o problema que a gente está tendo? E ele convidou para o casamento. Ele falou assim, não, eu sou grato a você, e é por isso que eu estou te convidando para ir no meu casamento, porque eu quero te ver e eu quero que você esteja lá comigo, porque você é especial. Falou assim comigo, e eu fiquei naquilo, mas Deus, como que pode alguém falar, tenho consideração por você, e largou você, deixou você no trabalho sozinho? O Senhor falou assim, desapega, não era para ele ir, e é para você caminhar. Aí eu estou lendo a Bíblia, depois estou assistindo lá a casa de Davi. O que acontece? Samuel com Saul. Deus fala, quando você vê encenado é diferente, né? Deus fala para Samuel, eu já escolhi outro, deixa Saul escolheu outro caminho. O profeta, com tudo de experiência, estava amarrado emocionalmente em Saul. E é isso que muitas vezes acontece com a gente que é líder. Você fica ali, você se apega, a pessoa vai embora por qualquer motivo, você fala, a pessoa não me valorizou, mas ela também não veio para cá por conta de você, porque se ela veio, ela tinha que ir mesmo, ela tem que vir por conta do Senhor, e a gente às vezes tem que desapegar. Tem gente que Deus vai trazer aqui, vai tratar, vai limpar e vai falar assim, agora voa para fazer outra missão, e você está apegado. O que seria de nós, com quem é pai e mãe, que tem filho, que eu tenho certeza que você quer ver o seu filho fazendo algo para o Senhor, e se um dia o Senhor levar? E se um dia o Senhor chamar para fazer o trabalho que é longe de você? Não, eu vou segurar meu filho aqui, e aí? Você tem que prestar conta para o Senhor. Tem gente que tem que ir embora da nossa vida, às vezes ela não vai pelo mal, mas ela vai para poder você caminhar. E o que te parou então nessa caminhada? A segunda, o que tem te impedido de sair do lugar onde você está? Eu quero que você faça uma reflexão. Às vezes, querido, tem gente que vai até sair de emprego, tem gente que vai, tem gente que vai ter que sair do emprego, porque lá não tem um ambiente, você foi tão mal naquele ambiente, que às vezes você vai ter que ir embora. Às vezes tem lugar que você vai ter que ir embora, que vai ter que sair dali para conseguir prosperar, para conseguir fazer. Tem coisas que você vai ter que deixar, querido. Tem hábitos que nós vamos ter que deixar, transformar. Terceiro aspecto, o que tem paralisado a sua fé e te impedido de avançar. Às vezes a gente fica muito assim, fulano pode, se eu estou colado nele, vai acontecer, porque fulano tem fé. Às vezes Deus vai mandar o outro embora por sua culpa, porque você não avançou do que Deus está querendo que você avance, você está amarrado no outro. Quer ver? Às vezes você está pensando assim, sabe o que acontece com os casados? Mas eu quero chamar a minha esposa, ou a esposa, eu quero chamar meu marido para tal propósito, mas ele não vai, mas ela não vai, mas o Senhor não falou, foi para ele, falou, foi para você, então te vira com a informação e vai lá e ora. Para de ficar arrumando desculpa que você não foi por conta dele ou dela. O Senhor te chamou, levanta e vai lá, você faz o seu papel. Se tiver que ser com ele, o Senhor vai tocar. Que Deus que você está crendo? Que você que é o alerta do seu marido ou da sua esposa? O Senhor está falando com você, você levanta, não é lá, lembra do programa Raul Gil, pega o seu banquinho, vai lá bonitinho, e vai lá fazer a sua oração, espera, o Senhor vai despertar o fulano ou fulano lá dormindo, e se tiver que fazer a oração junto com você, aquele propósito vai fazer, mas se Deus está falando com você, é para você, amém? O quarto, o que você tem mantido preso, escondido, que é do Senhor, e que Deus quer revelar? Deus te deu algo precioso, você não revela. Deus deu algo, você não revela, e você não faz, e o Senhor está esperando, querido. O Senhor está esperando. Isso aqui é uma palavra, é um alerta e uma cobrança. O Senhor está esperando que você faça algo, amém? Então, diante disso tudo, eu ainda tenho uma boa nova para terminar. Depois parece que só deu puxão de orelha, né? Mas, querido, aquela frase que as pessoas dizem assim, que a boca mais perto do ouvido, aqui é o meu, é a primeira a ser pregado é o pregador. Essa palavra vem para o pregador primeiro se pregar, para ele entender, sou eu mesmo. Isso me faz lembrar, um amigo me contou hoje, que ele tinha cólicas renais,
E ele tinha os medicamentos tudo em casa. Ele falou que sentia tanta dor que ele começou ele mesmo a aplicar nele. Ele botava o negócio, amarrava, colocava aqui, tirava, puxava e deixava tomar um remédio em casa, porque não dava tempo de ir no hospital. Ele falou: eu cansei de ir para o hospital, eu mesmo aplico em mim. É isso que acontece com o pregador. Ele mesmo vai colocando remédio nele para ele saber que ele tem que se curar. Às vezes não tem ninguém para ajudar. Porque muitas vezes é isso que o Senhor quer, que você aprenda. E quanto mais maduro você for, mais casca grossa você vai ser também. É como as árvores do cerrado, elas queimam a casca e se mantêm vivas. Deus já fez desse jeito, porque se pegar fogo não vai morrer. Viu, querido? Se você pegar fogo não vai morrer não. Você tem que ser um casca grossa. Não pode ser dodói não. Amém? Mas eu tenho uma boa nova para encerrar essa palavra. Em Mateus 14, 28 e 29, ele exclamou, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Jesus falou: vem. Se você entende essa palavra, você vem, querido. Você vem, você sai do lugar onde você está, porque aquele que te chamou é fiel e justo para fazer cumprir, querido. Amém? Se ele está te falando, faz tal coisa, faça. O Senhor está te chamando. O Senhor não nos chamou para ficar esquentando o banco, para passar o tempo todo e não fazer nada, querido. O Senhor te chamou. Mas eu não tenho grandes talentos. O Senhor não está preocupado com grandes talentos. Senão ele não tinha falado que se você ler lá o livro de Reis, o tanto de rei que pisou na bola. Mas teve aqueles, sempre que acontecia o erro de algum rei, o Senhor falava: mas eu vou deixar um reino por amor a quem? A Davi, porque fez. E ó que ele errou também, mas ele foi e correu para o Senhor. Percebe, querido, como é bonito? O Senhor não passou pano para ninguém e não escondeu que tinha coisa errada, que teve gente que não seguiu o chamado. Mas o Senhor fala para mim e para você hoje: ei, vem. Como que você vai ter esse passo de fé? Como que você vai viver milagre se você não vir, se você não levantar? Amém? Se você não fazer algo, se você não se envolver, querido. Muitas vezes eu estava aqui nessa igreja e o Senhor estava falando comigo aí na limpeza do templo. Muitas vezes, se você perguntar para quem faz parte dessas, eu chamo de ministério, né? De limpeza, assim, você vai ver que muitas vezes o Senhor falou com cada um aí. Para encerrar aqui, querido, e eu já contei isso no altar. Um dia eu estava indo para a casa da minha sogra de viagem para 70 quilômetros para frente de Juína, um lugar chamado Filadélfia. Provavelmente você não conhece, porque é longe com força, querido. É muito longe. 70 quilômetros a gente fazia em 3 horas, porque e se estragar o carro fica dentro, porque tem onça. Não dá para, vou descer aqui, vou procurar alguém para me ajudar. Procurar alguém para ajudar como? Assim. E um dia eu sonhei que eu pregava numa igreja, Assembleia Belém. Eu falei: não é o meu perfil, são meus irmãos, amo eles, mas é outra coisa, é outra vibe. Aí eu ri do sonho, falei: não pode, o Marcelo não prega num lugar desse não tem jeito. Eu sonhei e ri, mas eu levei a palavra pronta. Falei: Deus, será? Escrevi, deixei a minha palavra pronta. Cheguei lá, eu estou num culto. E nessa viagem eu falei para a Dani, nós vamos cultuar com os irmãos bonitinho. Prepara o vestido, não tinha o Pedro em seu, da Maria, vestidão comprido, se senta junto com as meninas, eu junto com os meninos, vou de camisa, vou bonito, eu quero cultuar e não quero nem ser percebido lá dentro do culto. Eu quero cultuar e não quero chamar atenção. Sabe o que é isso, querido? Maturidade. Para de dar bafão na casa dos outros, fica na tua. Aí, cheguei, estou sentado lá no banco da misericórdia, lá no último. Aí o pastor está terminando aqui o culto. Querido, eu só não fiz porque não tinha. Você entende o que eu estou querendo dizer? Só não. Ele falou assim: amanhã nós teremos uma consagração, né? Tem aquelas coisas. E era sábado. Ele: e o diácono Marcelo vai trazer uma palavra. Eu estava lá no final, nós não combinamos nada. Ele falou assim: querido, deu um negócio aqui que só não saiu porque não tinha mesmo. E eu fiquei: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Mas Deus já tinha me avisado, porque Ele deu sonho. Ainda eu falei para o pastor: Senhor, se o meu pastor liberar, eu vou vir falar. Se Deus já liberou hoje. Aí eu falei: e aí, bispo, falou tal coisa, como se eu esperasse que o bispo falasse: não, você só pode falar da palavra do Senhor aqui na igreja. Deus olha e fala assim: mas isso é prego, né? Infantilidade demais, né? Aí, beleza, obviamente que o bispo falou que sim. E lá era 15, 20 minutos a palavra. Quando eu assustei, eu já estava 50 pregando. E o Senhor foi falando, o Senhor foi dando ousadia. Eu falei: fiz do meu jeito, querido. Eu falei assim: fiz aquela tática que os pregadores fazem. Faz do seu jeito, que se não voltar, você entregou tudo que Deus mandou, e problema do povo. E aí foi.
E foi, querido. Na hora que terminou, a irmãzinha lá do final, ela veio com aquele coque na cabeça, ela do círculo de oração da galera da limpeza, ela veio diante de mim. Eu falei assim: agora eu vou tomar, né? Que ela vai, que as minhas expressões são diferentes, né? Pode acreditar que eu tenho segurado muito a minha onda para pregar aqui, queridos. Muito. E aí ela falou assim, Ingrid, irmão Marcelo, o senhor falou tudo isso aí, foi Deus falando para mim. Quando ela falou, eu me derreti diante dela. Falei: Deus, como que o senhor faz esse negócio, Deus? Passo de fé, querido. É um passo de fé. Você pode se colocar em pé? Em nome de Jesus. O Senhor te chama para um passo de fé, querido. O que o Senhor tem chamado você para dar esse passo de fé?